Pessoal, bom dia, boa tarde na verdade, né? Mais um vídeo aí. Tá meio bagunçado o tempo. Na verdade a frequência é para ser todo domingo, mas não está sendo todo domingo. Nós vamos dar um jeito nisso aí. Então no último vídeo eu contei um pouco sobre a minha carreira na Força Aérea e muitas pessoas gostaram. Hoje eu vou falar um pouco sobre como é que é o processo de formação do oficial aviador na Força Aérea Brasileira. Existem várias capacidades interessantes que a Força Aérea tem. Uma delas, que eu digo que é de excelência, é a formação de pilotos. Essa história de formação de pilotos era de longa data, mas ela deu uma crescida muito grande quando, em 1943, 1944, os pilotos brasileiros foram fazer um treinamento na aviação de caça, inicialmente no Panamá e depois nos Estados Unidos, para ir combater na Segunda Guerra Mundial. Então, com a declaração de guerra do Brasil ao eixo, o Brasil então enviou a Força Expedicionária Brasileira, que todo mundo já deve ter ouvido falar, e enviou também duas unidades militares. Enviou o primeiro grupo da aviação de caça, que atualmente é sediado em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e enviou também a primeira esquadrilha de ligação e observação, que fazia voos de regulagem de artilharia. A aviação de caça, esse primeiro grupo de aviação de caça, ao chegar na Itália, ele passou a integrar o 350º grupo de aviação, que eram 4 esquadrões, ou seja, lá o nosso grupo de caça virou um esquadrão e voava o P-47 Thunderbolt. Foi uma campanha vitoriosa, foi uma campanha fantástica. E esse conhecimento de formação de pilotos, ele passou de geração em geração e até hoje está impregnado na nossa Força Aérea. Além da missão francesa que aconteceu lá no início do século XX, onde a gente tem vários termos franceses, né, na aviação, palier, chandelle, lâcher, essas palavras todas de origem francesa que fazem parte do nosso vocabulário da aviação até hoje. Tonneau. Bom, quando eu estava na academia, a opção que eu fiz por ser aviador foi em 1987 e eu comecei em 1988 a fazer o curso. No terceiro ano, a gente voava o T-25 Universal, que é o mesmo avião que se voa até hoje, um avião biplace, lado a lado, motor convencional de 300 cavalos, motor de 6 cilindros. E nesse avião, o que acontece? Você chega lá no terceiro ano, você recebe o macacão de voo, você recebe o checklist com todos os procedimentos normais, desde o início do voo, inspeção externa, inspeção interna, partida, cheque pós-partida, táxi, antes da decolagem, cheque do motor, decolagem, subida, nivelamento, descida, pouso, pós-pouso, etc. E a parte de emergência com todas as panes que podem dar, né? Desde panes simples até panes mais complicadas, como apagamento do motor após a decolagem, que você tem que fazer. E existe uma sequência de procedimentos. E você tem que decorar aquilo tudo. Tudo. Tem uma coisa chamada cheque de olhos vendados, onde você senta na cabine do avião com o olho fechado e o instrutor tem uma ficha e vai perguntando a você posição de mostradores, posição de interruptores, e você tem que ir com a mão em cada lugar e indicar onde que aquilo está no avião. Então você tem que conhecer o avião completamente. Aí você tem instrução técnica do avião, onde você tem sistema de combustível, sistema de motopropulsor, sistema hidráulico, sistema de baixamento de trem de pouso, todos os sistemas da aeronave. Você faz uma prova de ITA e faz uma prova de emergência. Média inferior a 9, começa o cara a ficar meio queimado. Depois disso, nós temos o apronto, onde você vai passar todos os procedimentos que você vai fazer naquela fase, porque o voo ele tem fases. Tem a fase do pré-solo, que é a que antecede o voo solo, onde você vai aprender a decolar, recuperar de um stall, recuperar de um parafuso, pegar uma pane. Pegar a pane é conseguir manobrar o avião até pousar no local que você escolheu como local de pouso em caso de emergência.
Então, naquela fase, vai passar todos os procedimentos. Então, eu vou para o tráfego. Qual é a potência do motor? Quantos HP, quantos milímetros de mercúrio eu vou colocar de potência no motor, né? Quantas polegadas eu vou colocar no motor? Polegadas por... Eu não me lembro mais. Polegadas por... Libra por polegada quadrada. De potência eu vou colocar no motor. De compressão eu vou colocar no motor. Qual a velocidade que eu tenho que ter no tráfego? Na final, quanto de flap eu vou baixar? Qual a velocidade final? Tudo isso tem que ser totalmente decorado. Você faz uma prova disso também. Passando na prova de instrução técnica da aeronave, passando na prova do apronto, você vai então ter as missões. Cada fase tem um conjunto de missões. Na minha época eram 12 missões na fase de pré-solo, com 3 voos solos. Depois a gente fazia missões de aproximação. Nas missões de aproximação você tem que manobrar a aeronave para que sem o motor, ou seja, com o motor em mínimo, você consiga pousar entre 2 faixas. Depois dessa fase nós temos manobras e acrobacias, onde você tem que looping, túnel barril, túnel lento, retournement, chandelle, aprender a glissar o avião, dominar o avião, né? Cada missão dessa tem as suas missões solo, a missão com o instrutor e missão solo. Depois dessas missões nós temos a fase de formatura, 2 aviões, um do lado do outro. Você achava que sabia pilotar, mas na verdade não sabe nada. Você começa a ter que afinar a mão para poder voar um avião do lado do outro. Muita gente é desligada nessa fase de voo de formatura. Eu me lembro que eram 9 missões e mais 2 solos, 2 ou 3 solos. E finalmente a gente tinha uma fase de instrumento básico, para aprender a voar olhando os instrumentos, com os diversos exercícios que tem. Essa fase não tinha voo solo e uma fase de navegação visual. Nessa fase de navegação visual tinha um circuito de navegação com o instrutor e 2 em um solo, um instrutor e um solo. Bom, o terceiro ano foi difícil. Eu passava minha filha está estourando pipoca, na hora que eu estou fazendo o vídeo, né? Fantástico isso, mas tudo bem, vamos continuar. Eu passava muito mal em voo, mas acabou dando certo, né? Acabou dando certo. E no meio militar tem uma coisa muito legal, que cada conquista que você tem um reconhecimento. Então quando você sola o avião, quando você voa sozinho pela primeira vez, eles colocam meiazinha no seu peito do lado direito, indicando que você é quase aviador. Fomos para o quarto ano a gente foi voar o T-27. Mais ou menos aí você pode colocar 70 a 80 horas de T-25. Se você for pagar um avião com um T-25 no aeroclube para voar, não faço nem ideia de quanto seria. Talvez R$2.000 a hora, em torno de R$160 mil, mais ou menos, que eu pagaria no aeroclube para voar a aeronave com o T-25, porque o T-25 ele é qualificado para voar instrumento, ou seja, eu posso fazer um curso de PC com ele, só não dá para fazer um curso de multimotor, teria que ter 2 motores, mas é um avião muito bom, acrobático, aguenta de menos 3G a mais 6G, então tem um envelope bom para fazer um monte de coisas com ele. No quarto ano, todo mundo muito ansioso, porque a gente ia voar o Tucano, o avião que a fumaça voava. O Tucano é um avião turbo-hélice, motor Pratt & Whitney, 750 cavalos de potência, e é uma máquina. A minha turma foi a 5ª turma a voar o Tucano, então ele estava novinho foi. E no caso do Tucano, graças a Deus eu não tive dificuldade. Foi um ano assim, em que eu voei mais ou menos umas 120 horas de Tucano, mais ou menos.
Então tem a fase do pré-solo também, as velocidades completamente diferentes, né? Enquanto o tráfego do Tu-25 era feito a 100 nós, a gente entrava no tráfego com o Tucano a 180 nós. Velocidade de looping, as velocidades todas diferentes, uma noção de velocidade, de manobrabilidade completamente diferente, mas o T-25 dava para a gente uma base boa. Aí depois, a gente não tinha aproximação, fomos direto para manobras e acrobacias, uma outra maneira de fazer manobra e acrobacia, e eu me lembro que nos voos solos a gente projetava a série acrobática para ganhar energia, não perder energia. Então, por exemplo, eu estou fazendo um loop, eu saio do loop e emendo num 8 cubano. Ou seja, 8 cubano você vem na posição do loop, põe no dorso, certo? Você está vindo aqui, puxou, aqui no dorso você desvira, mergulha de novo e fica fazendo um 8 no céu. Então o Tucano dá para fazer isso, né? Então você fazia, por exemplo, um stall turn, que você sobe, quando chega aqui você dá pedal e ele gira no eixo longitudinal, não, no eixo transversal do avião. Então você ficava 20, 30, 40 minutos só vendo o mundo rodar, aproveitando a energia. Você saía do voo assim em estado de graça, né? De tão bom que aquilo era, eu falava, caramba, eu tenho 21 anos de idade e o país está confiando para mim essa máquina aqui para eu voar, para eu me exercitar e ter uma profissão, né? Então era uma coisa muito legal. Depois da parte de manobras acrobacias, a gente foi voar a formatura, Tucano, formatura 2 aviões. E aí foi embora qualquer noção de energia, porque dava para você fazer turno por fora, dava para você fazer turno por dentro, dava para fazer looping na ala, dava para fazer de tudo com o Tucano. Então, ali você acabava de refinar, tivemos também desligamentos. E o que aconteceu comigo, uma coisa muito bacana que aconteceu comigo é que eu queria ser piloto de caça e deixava aquilo claro para todo mundo, né? No terceiro ano eu tive problema de enjoo, imaginei talvez que o sonho estivesse distante, mas no quarto ano eu me dei muito bem com o Tucano. E aí foi escolhido um cadete de cada esquadrilha, eram 4 esquadrilhas, esquadrilha Sirius, esquadrilha... Caramba, não posso ter esquecido os nomes. Vega e mais outras 2. E eu fui escolhido da Sirius para ir a Santa Cruz no dia da aviação de caça, receber o primeiro A1 da aeronáutica. Primeiro AMX da FAB. Eu tive a oportunidade de ir, eu me lembro que foi um dia muito bonito, porque para receber o A1 foram os esquadrões de Chavante, F-5 e Mirage. E o A1 chegou escoltado por esses 3 aviões na ala. Era uma formatura tipo diamante, 4 aviões. Então o A1 na frente e do lado o Chavante, o F-5 e o Mirage. Obviamente que o Mirage já estava pendurado ali com o narigão lá em cima, porque a velocidade era baixa para ele. Mas aí houve essa habilidade de recebimento e foi muito gostoso. Uma outra coisa legal que aconteceu foi que o presidente, na época era o presidente Sarney, ele foi visitar a academia e o pessoal escolheu alguém para arrumar o avião dele e para colocar ele no avião e dar as instruções finais para ele. E aí eu fui o sortudo. E aí eu levei o presidente até fiz uma inspeção externa extremamente cuidadosa para ver se não tinha nenhum vazamento, nenhum rebite solto, nada, tudo em ordem, todas as tampas fechadas, tudo que tinha que estar checado. Aí eu coloquei ele dentro do avião, amarrei ele, dei a noção de como é que fazia a ejeção, no caso de ter que se ejetar,
que era importante na hora da decolagem ele tirar o pino do assento ejetável, instruiu o presidente Sarney e ele foi fazer o voo. O que o pessoal fez? O pessoal fez uma bela de uma brincadeira, e brincadeira do meio militar, todo mundo se mobiliza, para que não haja erro na brincadeira. E a brincadeira foi que eu deixei de ver uma determinada porta, e que ela tinha ficado aberta em voo, e que o avião do presidente estava em pânico, correndo em risco dele ter que se ejetar. E naquele momento eu vi um pesadelo passando na minha frente, e falei, puxa vida, se o presidente se ejetar por minha causa e acontecer alguma coisa com ele, só se ele se ejetar, eu vou estar... E fiquei lá fora, esperando o avião dele pousar, e todo mundo me olhando, e eu ligando para todo mundo, e indo falar, tenente, o senhor está vendo, o senhor ficou sabendo? Cara, a porta está aberta, o pessoal está ligando lá, o piloto está numa situação difícil. E eu ficando desesperado, porque todo mundo confirmando a história, até que o avião dele pousa tranquilamente, eu olho para trás, todo mundo rindo da minha cara, mas está valendo, história para contar. Aí o avião dele pousou, eu recebi, tudo bem. E aí depois dessa missão de 2 aviões, nós tivemos a missão, a fase de voo de formatura 4 aviões, que é simplesmente fantástico. Você vê 4 aviões voando em ala, fazer um loop em 4 aviões, fazer um tunô 4 aviões, é sublime. Seguiu-se a isso missões de instrumento básico e avançado. Então, aprender a fazer uma aproximação ILS, uma aproximação VOR, uma aproximação DME, ADF, uma aproximação a radar. Então, a gente aprende a voar instrumento bem. E navegação não mais visual, mas navegação em instrumento. Eu fiz um circuito fechado, até comento com meus alunos, da desorientação espacial, decolando de São José, entrando em curva para interceptar a radial de São José, Pirassununga. Entrando em curva, eu entrei em nuvem. Na hora que eu nivelei de asa, e o nivelamento de asa pelo instrumento, a minha cabeça me dava como se eu tivesse inclinado uns 20, 30 graus para a esquerda. Como eu não tinha referência visual, eu tive que confiar nos instrumentos e fui assim até Porto Alegre. Lá eu fiz a aproximação ILS, na hora que eu peguei visual aqui no meu cérebro, ou seja, você aprende a confiar nos instrumentos e não na sua percepção. Bom, gente, depois de muito atrito que eu digo, é muita gente sendo desligada, muitos amigos queridos sendo desligados, eu tive a bênção de me formar com aproximadamente 180 horas de voo, com uma indicação para voltar para a academia como instrutor e com uma indicação para ser piloto de caça. A minha formatura ocorreu no dia 8 de dezembro de 89, foi um dos dias mais felizes da minha vida, onde eu recebi a minha espada de oficial e completei uma etapa da minha vida. Não foi fácil. Ao longo de todo esse tempo não foi fácil, mas nada daquilo que é bom, nada daquilo que vale a pena é fácil. As coisas são realmente difíceis. E eu vou, nos próximos vídeos, contar outras coisas para vocês, né? Mas para quem queria saber como é que é a formação do oficial, como é que se dá isso, é exatamente assim, ok? Qualquer coisa, deixa comentário aí. Dá o joinha, né? Inscreve no canal, que virão mais histórias e mais coisas sobre a nossa Força Aérea, sobre a minha vida, sobre o que eu penso, ok? Grande abraço para todos aí.